omnes sancti sancte Dei, ora et pro nobis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse dia 25 de janeiro, a Igreja recorda a memória do grande apóstolo São Paulo, ele que é considerado uma das colunas da Igreja, e por isso celebramos a sua conversão. A festa de hoje celebra então a conversão de São Paulo, que foi tão importante para todo o cristianismo. O apóstolo do gentio e das nações nasceu em Tarso. Ele era da tribo de Benjamim, e o seu pai era da seita dos fariseus e era um cidadão romano. Logo, ele também herdou a prerrogativa de se tornar também um cidadão romano. Desde pequeno, ele tinha então o zelo pela palavra de Deus recebida através do judaísmo, que procurava colocar em prática com todo zelo e fervor. Paulo de Tarso foi estudar na escola do grande Gamaliel, em Jerusalém. Assim, ele pôde aprofundar-se no conhecimento da lei e a forma de colocá-la em prática. Ele era tão zeloso que era considerado um dos melhores alunos de Gamaliel. Na verdade, ele era considerado como irrepreensível. Nesta época, ele conheceu o cristianismo. O cristianismo era visto, especialmente pelos judeus, como uma seita que deveria ser combatida. Ele, grande e zeloso, também via desta forma e procurava de todas as formas perseguir os cristãos e acabar com o cristianismo. Conta-nos a palavra de Deus que ele estava presente no dia do martírio de Santo Estevão. As vestes deste grande mártir foram colocadas aos seus pés como sinal da sua aprovação. Com a autorização das autoridades, cheio de zelo pela lei, ele procurava identificar os cristãos e prendê-los. Ele desejava terminar com o cristianismo. Engraçado que, fazendo tudo isso, ele pensava estar fazendo a vontade de Deus e por isso colocava todo o seu empenho e zelo. Era um homem que buscava a verdade, mesmo que de uma forma totalmente errônea e violenta. Até que um grande dia, nosso Senhor teve misericórdia dele e lhe apareceu para mostrar a verdadeira verdade. Isso nós vemos no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Durante a viagem, estando já em Damasco, subitamente o cercou uma luz resplandecente vinda do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo então disse: Quem és, Senhor? Respondeu ele: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro te é recalcitar contra o aguilhão. Trêmulo e atônito, disse Paulo: Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, aí te será dito o que deves fazer. São Paulo então tem um profundo encontro pessoal com nosso Senhor. Esse encontro mudou a sua vida. E certamente a sua conversão não foi apenas nesse dia. Durante toda a sua vida ele buscou a conversão. Em outro momento, muitos teólogos falam que a sua conversão ainda mais profunda aconteceu quando ele toma consciência do espinho da sua carne e roga ao Senhor para que afaste esse espinho. E o Senhor lhe diz: a minha graça te basta. Então, naquele momento, de fato, ele compreendeu, aprofundou a experiência que ele teve em Damasco, que somente a graça de Deus bastava e mais nada. Depois do acontecimento de Damasco, ele entra na cidade e é orientado pelo cristão Ananias, um homem dócil ao Espírito Santo que também recebeu por visão a indicação que deveria ir ao encontro de Saulo. Depois desta experiência, ali em Damasco mesmo, Paulo começou a pregar e anunciar o nome de Jesus. Muitas pessoas, inclusive os cristãos, não acreditaram na mudança de São Paulo, mas certamente a sua mudança foi um marco muito importante para o cristianismo, porque depois ele se tornou o grande apóstolo dos gentios, aquele que deveria evangelizar os pagãos. Então louvamos muito a Deus pelo seu apostolado e pela sua conversão, porque certamente, talvez se São Paulo não tivesse se convertido, muitos de nós não teríamos conhecido a Jesus Cristo. Senhor Jesus, nesse dia em que celebramos a conversão do grande apóstolo São Paulo, nós queremos te louvar e te bendizer e te agradecer
te dar graças por essa conversão tão fecunda. Essa conversão, Senhor, que levou tantas e tantas pessoas a te conhecerem e a te amarem. Agradecido, Senhor, porque certamente a tua palavra chegou até nós por causa do testemunho deste grande apóstolo, que depois escreveu tantas e tantas cartas consideradas palavra de Deus. Muito obrigado, Senhor, pelo grande testemunho deste apóstolo. Dai-nos a graça, Senhor, de, a exemplo de São Paulo, nos convertermos a vós. Dai-nos a graça, Senhor, de abandonarmos nossa vida de pecado. Dai-nos a graça, Senhor, de compreender que só Deus basta, que só a graça de Deus lhe basta e mais nada. Dai-nos a graça, Senhor, de estarmos sempre em Tua presença e em tudo, com maior zelo e amor, como fazia São Paulo, buscar a vossa vontade. Por isso, Senhor, que este dia seja para nós um dia de agradecimento e louvor, mas também, Senhor, um dia que o Senhor nos chama a nos converter. E mesmo que já estejamos na Tua presença, com certeza temos muitas coisas ainda que precisamos mudar. Então dai-nos a graça, Senhor, de mudarmos hoje aquilo que é necessário para cumprirmos em tudo a Tua vontade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Paulo apóstolo, o apóstolo dos gentios, o apóstolo das nações, rogai por nós.